Modelo! Que Fazenda Modelo está fazendo na aula da Jana? Fazenda Modelo vai dar aula de literatura? Não, amor, é especial a você. Você só encontrará no canal da Prof. Jana. O quê? Análise gramatical das obras literárias. Mas por quê? É vestibular, é concurso, eles tiram daqui as regrinhas. E eu vou fazer para você um monte de vídeos com regras gramaticais na literatura, começando com Fazenda Modelo. E aí, o que eu faço, Jana, para acompanhar? Bom, simples. Inscrever-se no canal, ativar sininho porque é só o começo. E lá vamos para Fazenda Modelo. Os bichos falando, a personificação. Quando abri, fui lendo. O que será que Chico Buarque fez com a gramática aqui? Sabe o que ele fez? Ele usou a linguagem como retrato dos personagens. Então, ele usou o coloquialismo. Perfeito. Só que na prova, eles podem cobrar isso de vocês. E aí, quando você abre primeiro capítulo de como era a fazenda, primeira coisa, e era assim, o que quiser que tenha, tinha. Tinha rebol? Tinha. Rouxinol? Tinha. Luar do sertão, palmeira imperial, girassol? Tinha. Também tinha. Gente, tinha. Que isso? Coloquialismo. Anota. Quando eu emprego o verbo ter com valor de haver ou existir, que é aqui, ó, o que quiser que há, havia. Havia rebol, existia rebol. Havia rouxinol, existia rouxinol. Também havia temporal, existia temporal. Você tá vendo? Então, o tinha representa a linguagem coloquial. Verbo ter, com sentido de haver e existir, é coloquialismo. E aí, o que mais eu tenho de saber dele que poderá aparecer na prova? Este verbo é impessoal, ele não possui sujeito. Então, quando eu digo que tinha arrebol, tinha rouxinol, arrebol, rouxinol são sujeitos do verbo ter? Não. O verbo ter está com sentido de haver e existir, então ele não possui sujeito. Aqui, coloquialismo. Nossa! No primeiro capítulo, sim, na página 15. E sabe o que tem mais? Me chamou a atenção a figura de linguagem. Tirando personificação, que predomina, o autor, o Chico Buarque, coloca assim, ó, bois, vacas, bezerros andavam misturados. Ao todo, éramos 12.000 cabeças. Meu Deus, que isso? 12.000 cabeças. Você não visualiza só as cabeças, tá vendo? Quando eu falo, eu tô lendo a obra e o Chico Buarque coloca que eram 12.000 cabeças. Não eram só as cabeças. Eram os bois, eram os gados. Mas ele usou uma parte, cabeça, uma parte do corpo, cabeça, que me remete a esse todo. Figura de linguagem, sinédoque. É um tipo de metonímia que eu falo uma parte, mas eu estou remetendo ao todo. Então, ocorre direto a sinédoque, o tipo de metonímia. As cabeças de gado. Não eram as cabeças, era o corpo todo. Então, aqui eu tenho o uso de sinédoque. Sério, Jana? Sim. E sabe o que chamou a minha atenção ainda? No mesmo capítulo. Já ouviu falar em onomatopeia? Ah, sim. Toque, toque. Brum, bum. Mas sai da pobreza, amor. Não é só isso. Olha o que o Chico Buarque fez. Sei que no Crucial do Matadouro, a bezerrada berrava tanto. Peraí, a bezerrada berrava. Esse verbo berrava tá representando o som do bezerro, tá vendo? Bah, 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 tá lá berrando. Isso é onomatopeia também. Verbos que representam os sons dos animais também são onomatopeias. Aqui ele usou a bezerrada berrava. E mais à frente, lá no capítulo 3, ele faz assim, ó. Só dava para ouvir uns urros. Substantivo urros representando o som dos animais. Também onomatopeia, tá vendo? Então, a onomatopeia na obra Fazenda Modelo, ela aparece em verbos que representam as ações, os gritos dos animais e também em substantivos. Gostou? Terminou? Claro que não. Tem a coisa mais chique que eu acho. Sabe o quê? Vírgula. Outra característica do autor está no emprego da vírgula. Claro, ele usa, né, a vírgula para separar orações, para enumeração, mas brilhou o meu olhar quando eu abri página 17. Cara, a
aparece em prova. Olha, Chico Buarque, as hierarquias eram revertidas, vírgula. A higiene, vírgula, o recato. Peraí, o que essa segunda vírgula tá fazendo aí? As hierarquias eram revertidas. A higiene era o recato. Ele escondeu o verbo. Ele usou o verbo eram e depois ele omite esse verbo. E o que ele colocou no lugar do verbo? A vírgula. Anota! Quando eu omitir um verbo e colocar a vírgula no lugar dele para não ocorrer a repetição, há um tipo de elipse que o nome é zeugma. Então, nessa frase, as hierarquias eram revertidas, vírgula, a higiene, vírgula, opa, tirou o verbo, colocou a vírgula, zeugma. E sabe o que eles podem colocar numa prova? Ai, aqui! Eles podem afirmar assim: pode-se substituir a primeira vírgula por ponto e vírgula sem prejudicar o sentido. Que eu faço? Assistiu a minha aula? Então nem tenha medo. Você vai marcar? Verdade. Sabe por quê? Quando ocorre zeugma, as hierarquias eram revertidas, ponto e vírgula. Uma das funções do ponto e vírgula é essa, de apresentar, introduzir zeugma. Então, para rasgar, Chico Buarque empregou zeugma e lá no vestibular ele pode perguntar: posso substituir essa vírgula que antecede a zeugma por ponto e vírgula? Pode, amor! Ih, cara, o que tem aqui? Não conto, está no próximo vídeo de Fazenda Modelo. Aguardo você no próximo.